Amigos, não preciso dizer da nossa emoção nesse momento de estarmos compartilhando com vocês a autoria desse livro, que é como um filho para nós, porque nasce sob as bênçãos da doutora Marlene e sob a tutela da doutora Irvênia. Há certos momentos na vida da gente, a vida ela é uma bênção plena, permanente, em todos os instantes, independente da qualidade das situações que nós estamos vivendo. Mas há momentos que são especiais. E eu tenho certeza que o Décio deve compartilhar da mesma opinião, da nossa grande honra, eu e ele, que tivemos de escrever um livro junto com a doutora Irvênia. Porque nós sabemos o quanto nós estamos acompanhando ela neste processo de aquisição do conhecimento, e também temos a consciência de que é possível que nós ainda não tenhamos o alcance para perceber o que nós estamos entregando para vocês nesse momento. Não por ser um trabalho que tem o colorido científico e de adesão do espírito da AME Brasil, apenas, e que já é muito importante, porque nós temos a certeza que, embora nós citemos os trabalhos internacionais de grandes autores no mundo todo, é no Brasil que está acontecendo a grande produção que liga ciência, medicina e espiritualidade. É aqui do grupo que nós estamos fazendo parte, que estão as nascentes da sociedade que ligará definitivamente a ciência com a religião. Mas nós também temos a certeza de que esse trabalho que ora está sendo lançado merecerá muito estudo, e como disse muito bem a doutora Irvênia, provavelmente nós estaremos assistindo, ou desse plano ou do plano espiritual um dia, aqueles que fazem parte dos departamentos acadêmicos, levando adiante esses estudos que hoje nós estamos dando um pequeno empurrão inicial para futuramente nós absorvermos melhores conhecimentos. Então, com muito carinho, com muita emoção, Irvênia, né? Nós dizemos de público o nosso muito obrigado, e que a gente possa realmente continuar merecendo a tua companhia por muitos anos. Que Jesus te dê muita saúde e que nos dê muito merecimento para continuar do teu lado, tá bem? A minha participação foi vincular um trabalho que eu já havia feito das leis morais, que é a terceira parte do Livro dos Espíritos, com essas camadas que são os três níveis, os três andares do cérebro estudado por André Luiz na obra No Mundo Maior. E como a doutora Irvênia disse, isso nasce de determinados momentos que a gente se dá conta de alguma coisa que já existe. A gente não inventa nada, né? Nós só vamos descobrindo e fazendo leituras desses acontecimentos, né? Nós temos, dentro do capítulo 3º, da terceira parte do Livro dos Espíritos, das leis morais, as leis morais que são divididas em 10 partes principais e mais uma lei adicional, que Kardec não chama de lei, que chama, dentro da lei natural, o capítulo da perfeição moral, as leis que regulam o universo. Então são elas as leis que ele fala: lei de reprodução, conservação, destruição, sociedade, progresso, igualdade, trabalho, liberdade, adoração, justiça, amor e caridade e perfeição moral. Nós estávamos jantando num dia, num determinado local, com a doutora Irvênia, quando ela falou sobre essa ideia do livro. E como eu já havia escrito essa parte das leis morais, eu digo: Irvênia, será que isso não tem uma correspondência? E já começamos a falar sobre o assunto e vimos que existe, curiosamente, dentro das leis morais, a possibilidade de nós entendermos esses níveis evolutivos de funcionamento mental dentro do campo do cérebro também. Então agora eu convido vocês a fazermos uma reflexão, um estudo dentro deste campo, para vermos que a sabedoria do ensinamento espírita, ele está em consonância com aquilo que nós estamos desenvolvendo e aprendendo dentro do campo da ciência e particularmente dentro da ciência médica. André Luiz, no livro No Mundo Maior, ele nos fala que no cérebro inicial, que é o primeiro nível, que conforme a doutora Irvênia comentou,
nós situamos a residência dos nossos impulsos automáticos, simbolizando o sumário vivo dos serviços realizados. Então, aí estão todos aqueles níveis mais primitivos, animais da evolução das espécies, e que encontra dentro de nós a representação dentro desse substrato anatômico e funcional, aonde estão os nossos automatismos, as nossas funções automáticas, e aonde está também o nosso instinto, aonde estão os nossos funcionamentos mais animalizados, né? Quais serão as leis morais que estão relacionadas? Aonde encontraremos isso no Livro dos Espíritos? E nos parece que Kardec, quando fala de lei de reprodução, lei de conservação e lei de destruição, ele está nos falando de 3 grandes leis dentro da lei natural que dizem respeito mais à intimidade do nosso funcionamento com o campo físico, com o campo material. Diríamos que essas leis são as leis mais que nos ligam à matéria, as leis que nos ligam ao plano físico, a reprodução, a conservação e a destruição. Se nós pegarmos a psicanálise, que é uma área que eu estudo bastante, veremos que Freud falou disso de outra forma. Ele nos falou em pulsão de morte e pulsão de vida. Pulsão de morte para Freud, lei de destruição para nós. Pulsão de vida, lei de reprodução e lei de conservação. Diríamos que a nossa psicologia comum, ela se detém nesse funcionamento aonde nós, através dos nossos instintos mais primários, nós temos a nossa funcionalidade mental mais básica. É por isso que nós estamos muitas vezes tanto em conflito com sexualidade, com a agressividade, com a raiva, com as tristezas, com o medo, com essas emoções básicas. Porque nós trazemos isso da nossa evolução e nós instauramos no nosso desenvolvimento na vida atual esses conflitos quando nós encarnamos no plano físico. E aqui fazemos então uma reparação que eu acho que é muito importante, principalmente para nós que somos espíritas, que é uma colocação que nos parece equivocada, que nós temos repetido insistentemente no nosso meio, que é de dizermos que nós temos que superar os nossos instintos, que os instintos são inferiores. Por eles virem dos animais e nós termos esse nível de funcionamento mais básico, nós teremos que ultrapassar esse nível, e essa não é a melhor colocação. Os instintos não precisam ser superados. Eles precisam ser acrescentados em outras dimensões naquilo que eles nos oferecem de básico, mas nós continuamos tendo os nossos instintos e precisamos ter as nossas pulsões para o nosso funcionamento no plano físico. E o próprio Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, ele nos diz com muita propriedade, quando ele pergunta aos espíritos e nos ensina, é acertado dizer-se que as faculdades instintivas diminuem à medida que crescem as intelectuais? Ou seja, existe uma diminuição. Em outras palavras, assim, para que a gente evolua espiritualmente, nós temos que passar por cima dos instintos? É isso que ele está perguntando. Olha o que dizem os espíritos. Não. O instinto existe sempre, mas o homem o despreza. O instinto também pode conduzir ao bem. Ele quase sempre nos guia, e algumas vezes com mais segurança do que a razão. Nunca se transvia. E vejam que curioso, quando a doutora Irvênia nos mostra, lá na evolução das espécies, né, quando chega numa determinada espécie animal, qual é aqueles que ficam monogâmicos mesmo, Irvênia, ali? Pois é, os pinguins. Estão fazendo falta de pinguins na nossa sociedade hoje em dia, né? Se a gente hoje vivesse mais como pinguins, nós teríamos uma sociedade mais organizada. Porque um dos grandes recrudescimentos da nossa animalidade no que diz respeito ao atraso espiritual diz respeito à poligamia, não é? Mas os próprios animais, eles nos ensinam, por um funcionamento biológico primitivo, qual é o caminho da lei natural. Então, quando nós nos conectamos com esse estágio de funcionamento dentro da nossa evolução, através dos instintos, nós estamos conectados dentro da lei natural também. Vejam a sabedoria da natureza de Deus, que coloca no corpo as suas próprias leis e que nós precisamos simplesmente entendermos e nos conectarmos para evoluirmos mais satisfatoriamente. Então, diríamos assim, que o instinto,
ele só é negativo quando nós usamos o instinto, quando nós temos que usar a razão. Ele só é negativo quando, na hora de nós usarmos a espiritualidade mais altruísta, nós usamos aquele funcionamento mais vinculado à área animal. Mas ele é muito apropriado quando nós temos que funcionar na vida dentro de determinadas pulsões, na reprodução, na lei de conservação. Quando nós estamos diante de um perigo, nós temos uma reação natural de apresentarmos algumas respostas. Isso é proteção divina dentro de nós, né? Na lei de reprodução, através da sexualidade, por exemplo. A sexualidade, que é tão mal entendida, como por muitos séculos se considerou pecado, ela não é pecado, ela é uma lei natural. Ela faz parte dentro das leis morais, que é o que proporciona prazer à nossa vida. E há momento próprio para isso. As pessoas entendem muito mal isso, né? Eu me lembro agora de um amigo, um casal espírita, em que a esposa comentando comigo, disse: Sérgio, eu não aguento meu marido. Eu disse: mas por quê? Porque ele faz oração em todos os momentos e tem certos momentos que não dá para rezar. Eu digo: como assim? E aí eu não estava entendendo o que ela estava dizendo. Ela disse assim: não, até na hora da relação sexual, ele faz uma prece antes, assim, né? Eu digo: ele diz que pode entrar obsessores na hora, então, enfim. E aí eu comecei, e a gente que não é curioso, quase, psiquiatra espírita, como assim? Fale mais sobre isso, né? E ela diz assim: não, às vezes tem horas que a gente está no meio da relação, tem momentos que eu me envolvo, claro, que é natural, e a própria excitação, e quando ele acha que eu estou muito excitado, ele acha que entrou algum obsessor, ele diz: pensa em Jesus, pensa em Jesus. Gente, vai ser espírita assim em algum outro lugar, não é isso, né? Tem momento para pensar em Jesus e tem momento para não pensar em Jesus, né? Vejam bem o que a gente está dizendo. Mas toda essa brincadeira é para dizer que não existe nada de errado dentro de nós. O que existe de errado é nós usarmos as funções em momentos errados. Porque quando nós estamos em sintonia com o que Deus colocou dentro de nós, nós estamos bem. E talvez esse seja um dos equívocos que a gente tenha que aprender através da grande mensagem da doutrina espírita, que nós estamos sempre reaprendendo e, de fato, conhecendo. Já no cérebro intermediário, diz Calderaro, no segundo localizamos o domicílio das conquistas atuais, onde se erguem e se consolidam as qualidades nobres que estamos edificando. Quais são as leis morais, então, que estão relacionadas a esse nível do nosso funcionamento da casa mental? Nos parece que 5 leis morais. Lei do trabalho, lei de sociedade, lei do progresso, lei de igualdade e lei de liberdade. Essas 5 leis são leis morais que, ao nós lermos e estudarmos no Livro dos Espíritos, nós vamos ver que são leis que regulam o nosso funcionamento no presente da nossa encarnação. É tudo que a gente precisa desenvolver para se relacionar uns com os outros e para evoluir no plano físico na atual existência. No nível anterior, no nível do cérebro inicial, nós diríamos que está aí a nossa herança, aquilo que nós trazemos do passado e que está em nós ainda. É a nossa memória, são os nossos arquivos, é a nossa casa mental de tudo aquilo que nós já vivemos. Aqui nesse está o nosso presente, é onde a vida está acontecendo. Então aqui a gente precisa respeitar a lei de sociedade, de trabalho, de progresso, de igualdade e de liberdade. Vejam que esta funcionalidade ela é dinâmica. Nós não avançamos de uma linearmente para a outra, nós vamos e voltamos o tempo todo. Né? Tanto que a lei do progresso está aqui, mas também está lá no cérebro inicial. Tanto que das espécies animais se passa de uma para outra. O processo evolutivo está acontecendo sempre. Mas existe, por exemplo, em lei do trabalho uma sabedoria. Nós agora estamos trabalhando. Nós estamos trabalhando por quê? Porque toda ocupação útil é trabalho. Mas vejam que daqui a um pouco mais nós temos que fazer um intervalo. Por quê? Porque a sabedoria divina nos diz que nós precisamos de respiradouros. André Luiz usa esse termo a partir de Calderaro no livro No Mundo Maior. São respiradouros. Respiradouros são intervalos.
São momentos que nós precisamos parar. É verdade que nós evoluímos trabalhando? Sim, mas nós evoluímos também quando a gente para de trabalhar. Quando a gente faz repousos. O repouso do intervalo para se alimentar, para parar de pensar, o repouso do sono, o repouso da noite, do fim de semana, o repouso da desencarnação, entre uma encarnação e outra. Existe uma sabedoria no universo que nos ensina que nós temos que regular esses compassos. Porque a pessoa que só trabalha também, ela está estacionada na região do cérebro intermediária. Ela adoece. Trabalho demais é adoecimento também. Vamos ver que nesse nível, já falamos hoje de manhã, sobre lei de sociedade. Isso se dá na interação de uns com os outros. E na lei de sociedade, à medida que nós estamos nos relacionando, nós estamos ampliando esses laços de amor, esses laços de construção de progresso, lei de progresso dentro de nós. Isso se dá através do nosso nível intermediário da nossa casa mental. E dizem os espíritos amigos que isso se dá através dos esforços que nós fazemos para ascender do nível dos instintos para níveis futuros mais satisfatórios e ampliados também. É curioso que aqui está a região dos esforços. É o campo aonde nós consolidamos as qualidades que estamos edificando. É por isso que se dá através de muito trabalho, de muita persistência. E vocês devem concordar que às vezes a gente parece que avançou e quando olha a gente deu para trás também. No nosso relacionamento é assim. Então, quando nós nos relacionamos, quando nós estamos dentro de um ambiente como esse que nós estamos hoje, quem está nos assistindo pela internet vai perceber do que nós estamos falando, à medida que nós nos relacionamos, nós ampliamos as nossas possibilidades internas. É através do envolvimento que nós nos desenvolvemos. Só se desenvolve quem se envolve. É por isso que a pessoa que está isolada, ela não se desenvolve. Ela pode somar para si, mas é do envolvimento de uns com os outros que nasce o verdadeiro progresso, a verdadeira evolução. E diria para vocês e para todos nós, para a nossa reflexão, que nesse envolvimento tem que ter um toque de repouso mental, de intervalos, de toque, de abraço. Eu não sei se num evento como esse a gente aproveita mais as palestras ou que a gente conversa nos intervalos. Eu não sei realmente dizer para vocês se o que a gente leva daqui são tantos os conhecimentos que são muito importantes, mas são as descobertas que a gente faz da gente mesmo a partir dos encontros que a gente tem. Talvez a gente precise mais de abraços do que de informações, principalmente nos dias de hoje, que são de encontros afetivos, porque isso faz parte da lei natural. Uma encarnação, uma vida na Terra só tem sentido à medida que a gente se envolve. A gente descobriu isso escrevendo esse livro. Porque esse livro, na medida que a gente entrega para vocês, a gente tem a impressão assim, puxa, que trabalhão que deu. Que engraçado, nós não tivemos essa sensação de trabalho. Teve uma sensação de prazer o tempo todo, por quê? Porque nós estávamos envolvidos amorosamente uns com os outros. Nós começamos uns e terminamos outros. E ao olharmos para esse livro hoje, a gente tem a sensação de que ele não é nosso. E talvez não seja mesmo. Porque quando a gente convive assim, nós não somos mais apenas nós. Nós já estamos funcionando num nível de consciência mais avançado. São chamados que vêm de dentro de nós, que clamam dentro de nós numa direção de lugares que nós não suspeitamos que nós temos. São os campos de sintonia. Eu fico pensando, nessa vida atribulada que nós levamos, dentro da nossa correria do dia a dia, e mesmo das nossas atividades espirituais, nós temos que tomar muito cuidado com isso. Nós sabemos que nós só evoluímos à medida que nós abrimos sintonias satisfatórias para novos campos de envolvimento do amor e das nossas possibilidades plenas. Então aí avançamos, porque o tempo é inexorável. E nós temos que chegar nos níveis superiores da nossa consciência. O nível superior da nossa tela mental, do nosso campo mental. E aí então, finalmente, chegamos no cérebro frontal, aonde Calderaro diz para André Luiz, nos lobos frontais, exteriorização fisiológica de centros perispiríticos importantes, repousam milhões de células à espera para funcionar do esforço humano no setor da espiritualização.
Nenhum homem logrou jamais utilizá-la na 10ª parte. São forças de um campo virgem. Esta parte do nosso cérebro diz respeito a uma parte da nossa alma, de nós mesmos, que nós utilizamos muito pouco. Mas Allan Kardec vem ao nosso socorro e diz, tem 3 leis que a gente pode prestar atenção para poder aprender com isso. Lei de adoração, lei de justiça, amor e caridade e lei de perfeição moral. É tão interessante que essas 3 leis têm mais intimidade com o nível da área pré-frontal. Porque é exatamente nesse campo que nasce a nossa conexão com a espiritualidade superior. Através da prece, da oração, dos nossos chakras, ou centros de força, ou centros vitais, né? Que diz respeito ao chakra frontal, ao coronário, que são chakras de ligação com as forças espirituais que estão dentro de nós, que já existem dentro de nós, mas que somente estarão dentro de um funcionamento harmônico se nós estivermos em harmonia com todas as outras leis. Por isso que a pessoa que vive só de oração, ela se desequilibra, porque ela foge do mundo. E a nossa tarefa é nós estarmos no mundo, nos relacionando e orarmos também. Assim como a pessoa que está só ali situada no trabalho, no instinto, e não se liga nisso, ela se desequilibra também. Vejam a beleza disso, que é o convite de nós levarmos uma vida mais inteira uns com os outros. E a doutora Erivênia já falou, há neurônios sensitivos, motores, intermediários e reflexos. Existem os que recebem as sensações exteriores e os que recolhem as impressões da consciência. Esses que recolhem as impressões da consciência estão por ser descobertos. É um desafio para quem seja pesquisador e estudioso. Isso ainda não foi revelado pela ciência. É uma das pérolas que a doutrina espírita e principalmente a obra de Chico Xavier nos desafia a alcançarmos. E diríamos, são esses estados satisfatórios que nos dão as melhores sintonias com o plano superior. Tomara que a gente aprenda o quanto antes isso, para nós merecermos esse amparo espiritual dos amigos que estão sempre conosco e que só não nos ajudam mais, talvez porque a gente não esteja tendo a competência de levar uma vida de mais fundamento. Estejamos levando uma vida tão superficial que os espíritos amigos não conseguem nos ajudar. É por isso que talvez que a gente esteja com tanto conflito, com tanto desencontro, porque nós precisamos parar um pouco para refletir de forma consistente o porquê nós estamos aqui e o que nós temos que fazer para aprender mais. E para concluirmos, que está no livro Parnaso de Além Túmulo, uma poesia mediúnica de Augusto dos Anjos, que sintetiza a nossa fala, inclusive, como nós encerramos o livro, ele dedica ao homem. Tu não és força neurica somente, movimentando células de argila, lama de sangue e cal que se aniquila nos abismos do nada eternamente. És muito mais, és a cintila. Do céu, a alma da luz resplandecente, que um mistério implacável e inclemente amortalhou na carne atra e intranquila. Apesar das verdades fisiológicas, reflexas das ações psicológicas, nas células primevas da existência, és um ser imortal e responsável, que tens a liberdade incontestável e as lições da verdade na consciência. Muito obrigado.